Olá, seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou Alessandro Braga. Nos episódios anteriores dessa série, procuramos compreender como a Constituição de 1988 estruturou a democracia brasileira a partir de diferentes instituições. Primeiro, analisamos o sistema eleitoral como uma escolha constitucional sobre a forma de organizar a representação política. Depois, vimos por que o Brasil optou por criar uma justiça eleitoral especializada e qual é o papel dessa instituição na proteção da integridade das eleições. No episódio passado, voltamos nossa atenção para o Tribunal Superior Eleitoral, discutindo sua natureza constitucional, suas competências e os limites que precisam orientar sua atuação. Você encontra todos esses episódios aqui no canal. Ao longo desse percurso, um argumento esteve sempre presente. A Constituição de 1988 não apenas criou regras para a realização das eleições, ela estruturou um conjunto de instituições destinadas a preservar o funcionamento das democracias dentro dos limites do Estado de Direito. Hoje, chegamos a uma dessas instituições, talvez aquela que desperta mais reações contraditórias na sociedade brasileira: os partidos políticos. Poucas organizações recebem tantas críticas quanto esses partidos políticos. É comum ouvi-los associados ao fisiologismo, ao excesso de agendas, à fragmentação política ou à incapacidade de representar adequadamente os interesses da sociedade. Muitas dessas críticas possuem fundamentos e não podem ser simplesmente ignoradas. Mas existe um risco quando elas são levadas ao extremo. A ideia de que a democracia funcionaria melhor sem partidos, ou de que essa seria possível estabelecer uma relação direta entre líderes e povo, dispensando a mediação partidária, parece sedutora em determinados momentos. No entanto, essa é uma das ideias mais perigosas para qualquer democracia representativa. E é justamente sobre isso que conversaremos neste episódio. Nosso objetivo não é aqui defender partidos políticos nem ignorar os seus problemas, mas sim compreender por que eles ocupam uma posição tão importante na Constituição de 88. Quais funções exercem dentro da democracia representativa? Por que sua liberdade precisa ser protegida? E, ao mesmo tempo, por que essa liberdade também encontra limites constitucionais? Afinal de contas, apesar de todas as suas imperfeições, a democracia contemporânea ainda não encontrou uma instituição capaz de substituir os partidos políticos dentro da sua própria estrutura. Mas por que eu digo isso, né? Por que eu digo que os partidos são insubstituíveis? A pergunta que abre aqui esse episódio é bastante simples. Os partidos são realmente indispensáveis para a democracia? Em termos de descrédito das instituições, essa dúvida aparece com frequência. Afinal, se tantas pessoas demonstram desconfiança em relação aos partidos, por que eles continuam ocupando uma posição central em praticamente todas as democracias constitucionais? A resposta que a ciência política dá é bastante clara. Os partidos não existem apenas para disputar eleições. Eles representam o principal mecanismo institucional por meio do qual a sociedade transforma preferências dispersas em projetos políticos capazes de disputar legitimamente o poder. Pense por um instante na complexidade de uma sociedade como a sociedade brasileira. Milhões de pessoas possuem interesses, necessidades, valores e expectativas completamente diferentes. Algumas priorizam temas econômicos, outras se preocupam mais com a segurança pública, com a educação, com saúde, com direitos sociais, com proteção ambiental, enfim, diversos interesses. Se cada uma dessas demandas chegassem isoladamente ao processo político, seria praticamente impossível organizar a representação democrática. É justamente nesse ponto que surgem os partidos. Sua primeira função é agregar preferências, organizando a enorme diversidade existente na sociedade, em programas e projetos políticos que possam ser apresentados aos eleitores. Essa função costuma passar despercebida, mas ela é essencial. Os partidos reduzem a complexidade da vida social para torná-la politicamente administrável. Existe uma segunda função também igualmente importante. Os partidos formam lideranças. São eles os partidos que recrutam candidatos, que organizam as carreiras políticas, que oferecem experiência institucional e que criam mecanismos internos de seleção daqueles que disputarão cargos públicos. Naturalmente, esse processo nem sempre funciona da maneira ideal. Existem distorções, disputas internas, escolhas questionáveis, mas a alternativa não costuma ser melhor. Quando partidos deixam de exercer essa função, o espaço tende a ser ocupado por outros fatores de seleção, como a notoriedade nas redes sociais, o poder econômico ou a influência de grupos informais, mecanismos que dificilmente oferecem o mesmo grau de responsabilidade democrática. Ainda existe uma terceira função que eu considero aqui decisiva. Os partidos, eles tornam possível a accountability democrática.
Quando um partido apresenta um programa, disputa uma eleição e chega ao governo, os eleitores possuem um parâmetro relativamente objetivo para avaliar o desempenho desse partido. Eles podem comparar as promessas e os resultados, recompensar ou punir aquela organização na eleição seguinte e cobrar uma responsabilidade política pelas suas decisões. Sem os partidos, essa lógica tende a desaparecer. A política ela passa a girar exclusivamente em torno de lideranças individuais, cuja responsabilidade frequentemente se dissolve quando deixam o cargo ou quando mudam de posição. É exatamente por isso que os discursos profundamente antipartidários merecem algum tipo de atenção. Ao defender uma relação direta entre o líder e o povo, sem mediação das organizações partidárias, esse tipo de discurso costuma apresentar os partidos como obstáculos à própria democracia. Mas na prática, o que acontece é que ele elimina um dos principais mecanismos de controle político existentes nas democracias representativas. Um líder sem partido pode parecer mais próximo da população, mas ele também tende a estar menos comprometido com programas, com estruturas institucionais e com formas permanentes de prestação de contas. Esse tipo de comportamento favorece o personalismo. E as democracias constitucionais não são construídas sobre personalismos. Elas são construídas hoje sobre instituições. É justamente por essa razão que a Constituição de 88 conferiu aos partidos um estatuto jurídico próprio, reconhecendo sua autonomia, protegendo sua existência e lhes atribuindo um papel absolutamente central no funcionamento da democracia brasileira. É exatamente esse estatuto constitucional que a gente vai analisar a partir de agora. Porque a Constituição, ela fala de liberdade partidária e de limites constitucionais. Vamos tentar compreender isso. Se os partidos políticos eles são indispensáveis para a democracia representativa, a pergunta que a gente faz em seguida é como a Constituição brasileira trata essas organizações. E a resposta revela os aspectos mais interessantes do constitucionalismo de 88. A Constituição ela não enxerga os partidos apenas como associações privadas que disputam eleições. Ela, a Constituição, lhes atribui um verdadeiro estatuto constitucional, reconhecendo, ao mesmo tempo, a necessidade de protegê-los e a necessidade de estabelecer limites para a sua atuação. À primeira vista, essas duas ideias podem parecer incompatíveis, mas, na realidade, elas expressam exatamente a lógica que orienta todo o sistema constitucional brasileiro. O artigo 17 da Constituição assegura ampla liberdade partidária. Ele diz que é livre a criação, a incorporação, a fusão, a extinção dos partidos políticos, bem como a definição de sua estrutura interna, de seu programa e de seus mecanismos de organização. Essa autonomia ela é indispensável porque garante que o Estado não possa moldar artificialmente o sistema político segundo suas próprias conveniências. Uma democracia ela somente pode ser verdadeiramente plural quando existem diferentes correntes de pensamento e elas possuem liberdade para se organizar e disputar legitimamente o apoio do eleitorado. Só que essa liberdade nunca foi concebida como um direito absoluto. O próprio artigo 17 estabelece que os partidos devem respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Além disso, a Constituição proíbe expressamente organizações partidárias de natureza paramilitar, deixando claro que a competição política deve ocorrer exclusivamente dentro das regras democráticas. Perceba aqui que não existe uma contradição entre liberdade e limite. Ao contrário, a própria liberdade partidária somente faz sentido porque está inserida em uma ordem constitucional comprometida com a preservação da democracia. A Constituição, ela protege os partidos porque eles são instrumentos essenciais da representação política, mas exige, ao mesmo tempo, que essa proteção seja utilizada para fortalecer o regime democrático, jamais para destruí-lo. É justamente nesse ponto que aparece uma característica muito particular dos partidos políticos. Eles ocupam uma posição ambígua dentro das democracias constitucionais. Por um lado, eles são absolutamente indispensáveis para o funcionamento da representação política. Mas, por outro lado, eles podem ser capturados por projetos incompatíveis com os valores democráticos, que justificam a sua própria existência. E a história do século XX demonstrou que movimentos autoritários muitas vezes utilizaram os mecanismos da democracia para enfraquecer gradualmente as instituições democráticas. Foi exatamente essa preocupação que levou um autor alemão chamado Karl Loewenstein a formular a tese da teoria da democracia militante, segundo a qual as democracias não precisam permanecer passivas diante daqueles que utilizam suas próprias liberdades para tentar destruí-las. A Constituição brasileira dialoga claramente com essa tradição. Ela não autoriza o Estado a controlar previamente a ideologia dos partidos, nem permite que organizações políticas sejam proibidas simplesmente porque defendem posições impopulares ou minoritárias. A opção constitucional adotada foi outra.
preservar integralmente a liberdade partidária, mas estabelecer limites objetivos para sua atuação e confiar à Justiça Eleitoral a tarefa de verificar, durante o processo eleitoral, se esses limites estão sendo respeitados. Essa talvez seja uma das soluções mais elegantes adotadas pela Constituição de 88, porque ela protege o pluralismo sem abrir mão da defesa da democracia. Bom, mas o que a gente analisa aqui entre um projeto constitucional e a realidade do sistema partidário brasileiro? Porque compreender o modelo desenhado pela Constituição não significa ignorar a realidade produzida pela prática política. É fato que existe uma distância considerável entre aquilo que a Constituição imaginou para os partidos políticos e aquilo que o sistema político brasileiro efetivamente construiu ao longo das últimas décadas. Essa distância ajuda a explicar boa parte do descrédito que os partidos enfrentam hoje perante a sociedade. O Brasil possui um dos sistemas partidários mais fragmentados do mundo. Durante muitos anos, convivemos com dezenas de legendas representadas no Congresso Nacional, tornando a formação de maiorias parlamentares uma tarefa extremamente complexa. Em consequência disso, a estabilidade dos governos passou a depender da formação de amplas coalizões, muitas vezes compostas por partidos com programas bastante diferentes entre si. Esse fenômeno ficou conhecido como presidencialismo de coalizão. É importante dizer que ele não representa, por si só, uma deformação da democracia. Em sistemas multipartidários, como é o brasileiro, a construção de alianças faz parte do próprio funcionamento do regime representativo. O problema surge quando essas coalizões deixam de ser estruturadas em torno de programas políticos e passam a ser organizadas predominantemente pela distribuição de cargos, de recursos ou de espaços de poder. O outro aspecto relevante diz respeito ao grau de enraizamento social dos partidos brasileiros. Em diversas democracias europeias, especialmente ao longo do século XX, os partidos desenvolveram fortes vínculos com sindicatos, com movimentos sociais, com associações comunitárias, com organizações da sociedade civil. No Brasil, salvo algumas exceções importantes, a maior parte das legendas nunca alcançou esse mesmo nível de organização. Muitos partidos concentram suas atividades quase exclusivamente nos períodos eleitorais e mantêm reduzida presença junto à sociedade durante o resto do tempo. Essa fragilidade institucional contribuiu para outro problema bastante conhecido, que é a migração partidária. Durante muitos anos, parlamentares mudavam de partido com enorme facilidade, frequentemente sem qualquer justificativa programática. Esse comportamento enfraquecia a identidade das legendas e dificultava que o eleitor compreendesse qual projeto político estava sendo efetivamente representado pelo seu voto. A jurisprudência construída pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça Eleitoral, ao afirmar que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar, procurou enfrentar esse problema, reforçando a estabilidade do sistema representativo e preservando o vínculo entre o voto recebido e a organização partidária escolhida pelo eleitor. Isso não significa, contudo, que os partidos brasileiros devam ser analisados apenas a partir das suas deficiências, porque existem organizações que construíram trajetórias políticas consistentes, que desenvolveram programas identificáveis e que exerceram um papel relevante na consolidação da democracia brasileira. Como toda instituição democrática, os partidos acumulam virtudes e limitações, acertos e erros, momentos de fortalecimento e períodos de crise. O ponto central, porém, permanece o mesmo. A dificuldade do sistema partidário brasileiro não autoriza a conclusão de que a democracia funcionaria melhor sem os partidos políticos. Na verdade, muito pelo contrário. Essas dificuldades servem para demonstrar justamente a necessidade de tentar aperfeiçoar as instituições partidárias, fortalecendo sua capacidade de representar a sociedade, de formar lideranças comprometidas com programas políticos consistentes e de produzir mecanismos efetivos de responsabilidade democrática. É exatamente nesse contexto que surge a próxima pergunta que a gente vai analisar aqui. Se os partidos políticos são organizações privadas dotadas de autonomia constitucional, até onde pode ir o controle exercido pela Justiça Eleitoral sobre a sua atuação? E aqui a gente fala de controle democrático sobre os partidos políticos. A autonomia conferida aos partidos políticos, ela é ampla, mas ela jamais foi concebida como um espaço imune ao controle democrático. E essa é uma observação importante, porque muitas vezes a ideia da autonomia partidária é interpretada como se significasse liberdade absoluta para definir qualquer forma de organização ou de atuação. Não é isso que a Constituição estabelece. Os partidos desempenham funções públicas de enorme relevância. São eles que apresentam candidatos,
que estruturam a representação política, que recebem recursos públicos, que administram parcela significativa do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, e participam diretamente do funcionamento das instituições democráticas. Em razão dessa posição, a própria Constituição exige que sua atuação observe parâmetros mínimos de transparência, de legalidade e de responsabilidade. E é justamente nesse contexto que se insere a atuação da Justiça Eleitoral. A função da Justiça Eleitoral não consiste em interferir nas escolhas políticas feitas pelos partidos, nem em controlar os seus programas ou orientações ideológicas. Numa democracia constitucional, cabe aos eleitores, e não ao Estado, decidir quais projetos políticos merecem apoio ou não. O controle exercido pela Justiça Eleitoral ela possui uma natureza distinta, porque procura assegurar que os partidos cumpram as exigências estabelecidas pela própria Constituição e pela legislação eleitoral, especialmente no que se refere à regularidade de suas contas, à correta utilização dos recursos públicos, ao funcionamento democrático de suas estruturas e ao respeito às regras que disciplinam a competição eleitoral. Essa distinção que eu trago aqui ela é fundamental. Controlar a legalidade da atuação partidária não significa controlar a atividade política propriamente dita. O primeiro é compatível com a democracia constitucional. O segundo seria incompatível com a liberdade política, que a própria Constituição pretende preservar. Naturalmente, nem sempre é simples identificar a fronteira entre esses dois espaços. Existem situações em que as decisões aparentemente técnicas acabam produzindo relevantes consequências políticas. A suspensão do repasse de recursos públicos, a desaprovação de contas ou a aplicação de sanções decorrentes do descumprimento da legislação eleitoral podem influenciar diretamente a capacidade de atuação dos partidos durante esse processo democrático. E é por essa razão que o controle exercido pela Justiça Eleitoral também precisa permanecer submetido aos princípios da proporcionalidade, da fundamentação adequada e, claro, do devido processo legal. Quanto maior for o impacto institucional da decisão, maior deverá ser o cuidado em demonstrar que ela decorre da Constituição e da legislação eleitoral, e não apenas de preferências políticas ou de avaliações subjetivas sobre a conveniência de determinado partido. É justamente esse equilíbrio que caracteriza o modelo brasileiro. A Constituição ela protege a autonomia partidária, porque reconhece que não existe democracia sem partidos livres. Ao mesmo tempo, ela admite o controle jurídico de sua atuação, porque compreende que não existe democracia sólida quando organizações incumbidas de exercer funções públicas permanecem imunes à fiscalização institucional. Bom, mas e quais são os desafios contemporâneos do sistema partidário? Ao longo das últimas décadas, o sistema partidário brasileiro passou por transformações profundas. Algumas dessas transformações decorreram de mudanças promovidas pelo próprio Constituinte derivado e pelo legislador infraconstitucional. Outras resultaram da evolução da jurisprudência do STF e da própria Justiça Eleitoral. E outras, ainda, refletem alterações muito mais amplas na forma como a sociedade se relaciona com a política. A cláusula de desempenho, o fim das coligações proporcionais e as novas regras de fidelidade partidária representam exemplos de reformas que buscaram reduzir a fragmentação do sistema e tentaram fortalecer a identidade programática das legendas partidárias. O objetivo dessas mudanças foi tornar a representação política mais estável, estimular a consolidação dos partidos com efetiva inserção nacional e reduzir incentivos à proliferação de legendas sem densidade política. Ao mesmo tempo, os partidos passaram a enfrentar desafios que ultrapassam a legislação eleitoral. Por exemplo, as redes sociais alteraram profundamente a dinâmica da comunicação política. Lideranças individuais passaram a estabelecer contato direto com milhões de eleitores, muitas vezes reduzindo o papel tradicional das estruturas partidárias na organização do debate público. Em consequência, observa-se um crescente processo de personalização da política, na qual a identificação do eleitor frequentemente se dirige mais à figura do candidato do que ao programa ou à identidade do partido ao qual ele pertence. Esse fenômeno, ele não elimina a importância dos partidos, mas ele exige que os partidos, se adaptem a uma nova realidade. Se desejam continuar desempenhando a função que a Constituição lhe atribui, precisarão fortalecer sua própria identidade programática, ampliar sua capacidade de diálogo com a sociedade e recuperar parte da confiança pública que foi sendo perdida ao longo do tempo. Essa talvez seja a principal conclusão desse episódio que a gente está trazendo aqui. As dificuldades enfrentadas pelos partidos políticos não constituem um argumento para a sua substituição, mas sim constituem um argumento para o seu aperfeiçoamento. Democracias representativas dependem de partidos capazes de organizar a competição política, de formar lideranças, de estruturar programas de governo e produzir mecanismos permanentes de responsabilidade democrática.
Sempre que essas funções se enfraquecem, o espaço tende a ser ocupado por formas de personalismo político que dificilmente oferecem o mesmo grau de estabilidade institucional. É justamente por isso que o fortalecimento dos partidos continua sendo um dos grandes desafios da política contemporânea brasileira e da própria democracia brasileira. Bom, ao longo desse episódio, procuramos compreender os partidos políticos para além das críticas que frequentemente eles recebem no debate político e que muitas vezes são merecidas mesmo. Vimos que a Constituição de 88 não os trata como simples associações privadas voltadas à disputa eleitoral. Ela, a Constituição, lhes atribui uma posição central na democracia representativa, reconhecendo que a representação política, a formação de governos e a responsabilização dos agentes públicos dependem da existência de organizações partidárias livres, autônomas e comprometidas com os valores constitucionais. A gente também viu aqui que essa autonomia não significa ausência de controle. Os partidos, eles exercem funções públicas relevantes, administram recursos públicos e participam diretamente da organização da vida democrática. Por isso, a sua atuação permanece submetida à Constituição, à legislação eleitoral e ao próprio controle exercido pela Justiça Eleitoral, sempre dentro dos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. Eu acho que aqui a principal lição desse episódio seja justamente essa. As imperfeições do sistema partidário brasileiro não autorizam a conclusão de que a democracia poderia funcionar sem os partidos. Ao contrário, elas revelam a necessidade permanente de aperfeiçoar essas instituições, fortalecendo sua capacidade de representar a sociedade, de formular projetos políticos consistentes e de prestar contas de sua atuação perante os eleitores. No nosso próximo episódio, continuaremos examinando a arquitetura institucional das eleições brasileiras, voltando a nossa atenção para outro elemento que eu acho indispensável da democracia representativa, que são as campanhas eleitorais e a disciplina constitucional que recai sobre elas. Se você chegou até aqui, receba meu muito obrigado por acompanhar mais esse episódio aqui do Democracia. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de deixar seu like no episódio, que nos ajuda a trazer mais conteúdos que falam sobre democracia, que falam sobre eleições. Então a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.